Evangelho de João, capítulo 4, verso 21 ao 24. Aleluias. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Diga comigo assim, ó, volta lá no outro. Diga comigo assim, ó, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Pai procura. 24. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Sente-se em nome de Jesus com sua Bíblia aberta. Amados, o tema, os verdadeiros adoradores. Nós estamos, preste atenção, olha para cá. Nós estamos vivendo uma época em que se fala muito em adoração. Os adoradores, eu já ouvi termos como, por exemplo, geração de adoradores. Ele diz que essa geração é uma geração extravagante de adoradores. Eu não sei porquê, baseado em que ele usa a palavra extravagantes, né? Não sei se é por causa do bocado de coisa que acontece nos shows dele, que é extravagante, né? Não sei. Mas ele diz que essa geração agora, os jovens, são os jovens adoradores. E nós estamos vivendo muitos movimentos de adoração. Shows, vigílias, muita coisa relacionada com adoração. Mas nós temos esses versículos na palavra de Deus que fala sobre uma qualidade especial de adoradores. Um tipo especial de adoradores. Existem aqueles que estão buscando, procurando adorar a Deus. Pastor, isso é errado? Não. Nós nos reunimos aqui nessa noite, nós já cantamos, nós já louvamos, o Ministério de Louvor ministrou louvor para a igreja, e você aqui já cantou e você já adorou. Quem já adorou hoje aqui? Glória a Deus. E eu creio que em nome de Jesus o seu louvor, a sua adoração chegou lá no trono da graça. O que nós fazemos na igreja não está errado. Nós nos juntamos, nós cantamos, nós louvamos, né? Tem pessoas que só louvam, já tem outros que adoram, né? O louvor sai só dos lábios, mas a adoração sai do coração, a adoração sai lá de dentro. Então essa é a diferença entre aqueles que só cantam, só acompanham, e aqueles que se entregam, abrem a alma, abrem o coração e louva de verdade. A resposta e a diferença a gente vê. Quem adora de verdade com a alma, a gente vê que a pessoa chora, que as lágrimas descem, que a pessoa esquece de quem está de um lado ou do outro, né? Aquela coisa, você e Deus. É você e Deus. Mas já tem outros que no momento do louvor, da adoração, né, não leva a sério, né, e acha que é só um momento qualquer do culto, né, não se levanta, não participa, fica passeando, enfim, cada um faz o que quer da vida. Glória a Deus. Mas esses versículos que nós lemos fala de um tipo especial de adorador, que não é ele quem procura adorar, é Deus quem o busca, é Deus que o procura. Aleluia, olha que coisa linda é você ser uma pessoa que Deus está procurando. Quando eu leio na palavra de Deus que diz assim, quando Deus diz assim: achei a Davi, um homem segundo o meu coração,
Isso dá a entender que Deus estava procurando alguém, que havia uma vaga aberta no trono de Israel e precisava alguém preencher aquela vaga e ser colocado como rei, e Deus achou a Davi. Aleluias. Aonde foi que Deus achou Davi? Deus achou Davi aonde? Davi era um jovem, o mais novo, o mais moço da sua casa. Era um jovem que nós entendemos quando lemos a sua história, que ele era desprezado. Era uma pessoa que não era contado entre os filhos daquela família. E Deus achou exatamente aquele jovem. Aonde foi que Deus achou a Davi? Deus achou a Davi quando ele, lá no campo, lá de trás da malhada das ovelhas, aonde não tinha auditório, aonde não tinha ninguém para ouvir, aonde não tinha ninguém para aplaudir, Deus ouviu aquela harpazinha sendo dedilhada e o louvor subindo até a presença dele, e aqueles versos, aqueles salmos, aqueles poemas, aquela coisa linda chegando lá no céu. E Deus olhou, porque a Bíblia diz que o nosso louvor e adoração sobe até a presença de Deus como se fosse assim um cheiro suave que sobe até as suas narinas como um incenso sendo queimado. E eu fico imaginando Deus chegando até a presença dele, e Deus aspirou aquele louvor bonito, porque saía de dentro de uma alma. E ele olhou e viu aquele jovem ruivo, de aparência simpática, sozinho no campo, olhando as ovelhas que não eram das melhores, louvando e glorificando com o seu cântico ao Senhor. E o Senhor olhou e disse: eu achei o meu rei, eu achei o homem que eu estava precisando, eu achei, porque ele é adorador. Aleluia. Deus procura. Mas, pastor, todos nós não adoramos, nós não cantamos, existe uma diferença grande. Mas o adorador, querido, que fala a palavra, esses que o Senhor procura, não são adoradores que apenas louvam com os lábios. Não são pessoas que apenas cantam, mas são aqueles que são de Deus, que adoram a Deus com a sua vida, que adoram a Deus com a sua alma. O verdadeiro adorador é aquele que Deus, que o Senhor é a pessoa mais importante da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Existe uma passagem na Bíblia que diz: esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão distante de mim. E existe muitos tipos de cantores e adoradores, mas os adoradores verdadeiros, queridos, são aqueles que adoram o Pai em duas condições. Primeira, em espírito. Segunda, em verdade. Como é que se adora a Deus em espírito? Ah, pastor, adorar a Deus sem abrir a boca, sem falar, sem ninguém ouvir, não é. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é um momento de adoração. Escuta, igreja. Não é uma hora de culto. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é uma vigília. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é uma noite no monte. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é um show. Adorar a Deus em espírito e em verdade é algo que leva uma vida toda. Aleluia. É algo que se faz todo dia. E a diferença desse adorador, querido, é que ele é um adorador que não adora por circunstâncias. Ele não é um adorador que adora por momentos, que não adora por situações. Ah, tá tudo bem, tá ótimo, estou empregado, minha casa tem tudo, eu estou bem com Deus, as portas estão abertas, eu vou adorar. Não é esse adorador que Deus está procurando.
Não é um adorador que adora, glorifica e agradece somente no tempo que a coisa está boa. O adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Ele adora a Deus em toda hora, em todo momento, em qualquer situação. Aleluia, bem forte que é para Jesus. Aleluia. Espírito e em verdade. Ele não precisa estar na presença de ninguém. Ele não precisa de testemunhas. Ele não precisa de plateia. Ele não precisa de palco. Ele não precisa que as coisas estejam bem. Ele é um adorador. Por quê, pastor, que ele é um adorador? Porque Deus é a pessoa que ele mais ama na vida dele. Porque Deus preenche a sua vida. Porque o objetivo da sua vida está em servir e agradar a Deus. Você acha que Deus se agrada, preste atenção, igreja, em alguém que num culto à noite canta, abre o bico, parece um canário belga e tal, e não sei o que, é bonito, mas no outro dia não tem vida com Deus? No outro dia não tem intimidade com Deus? No outro dia não tem espiritualidade? Vive no âmbito carnal o tempo todo? Dá mau testemunho? A boca que louvou de noite é a mesma que fala da vida alheia no outro dia de manhã? A boca que louvou de noite é a mesma que solta um palavrão no outro dia de manhã? Você acha que isso é ser um adorador de verdade, em espírito e em verdade? Nós temos visto isso. São coisas que o homem não tem capacidade de julgar porque não conhece. Nós saímos da presença uns dos outros, mas ninguém sai da presença de Deus. O adorador adora hoje, adora amanhã, adora de manhã, adora na hora do meio-dia, adora de tarde e adora até dormindo. Pastor, mas como é que ele adora dormindo? Ele canta, ele dorme cantando? Não, a adoração dele é com a vida, é com o coração, é com a preocupação de andar na presença de Deus, de servir a Deus e de agradar a Deus. Esses são os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito e de verdade, em verdade, adoram a Deus o tempo todo, com a sua vida, e Deus é que vê isso. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu tenho aqui algumas pessoas, personagens. Eu escrevi aqui: adorar é um estilo de vida. É servir a Deus em toda e qualquer circunstância. Adorar a Deus quando está tudo bem, ou não precisa nem fazer força. É muito bom. Concorda comigo ou não? Agora adorar a Deus, meu irmão, quando a porta fecha, quando a doença chega, quando a situação fica difícil, no meio da afronta, naquele momento em que você diz: eu não sei o que fazer, nessa hora se destacam, aleluia, os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador, ele não murmura. O verdadeiro adorador, ele não reclama. O verdadeiro adorador, ele não joga a culpa em ninguém. Ele não fica procurando moleta para se escorar. Ou seja, todo mundo fica colocando culpa em alguém, alguma coisa. Não. O verdadeiro adorador, ele sabe que tem uma fonte que vai socorrê-lo. E é exatamente aquele que ele adora, no bom ou no ruim, na alegria ou na tristeza, no dia da alegria ou no dia mau. Ele adora com a sua vida. Diga para o seu irmão: o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus chorando no dia mau.
Alguém já passou por isso? Eu já passei. Já adorei a Deus chorando, as lágrimas descendo. No dia difícil, no dia da escassez, no dia que você diz assim, não sei como é que vai ser. Ali se destacam os verdadeiros adoradores. E esses chamam a atenção de Deus. E Deus, a Bíblia diz, Ele procura. Aleluia. Procura. É Deus te procurando. Oh glória! Nós temos exemplos desses adoradores na Bíblia? Sim ou não? Eu não tenho tempo para falar sobre eles. Mas o primeiro adorador que eu escolhi aqui nessa noite chama-se Elias, profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, verso de 1 a 4. Presta atenção, igreja. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quer dizer, se eu não te matar como tu matou os profetas. Quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida, e se foi. E chegando a Bérseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si, na minha Bíblia diz, no seu íntimo, a morte, dizendo: já basta, Senhor, não, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Queridos, essa foi a maior crise do ministério do profeta Elias. Elias, quando passou por isso, quando pediu em seu íntimo, no seu coração, ele disse: já basta, não quero mais viver, Senhor, tira a minha vida, eu já perdi o gosto de viver. Elias estava totalmente amargurado, Elias estava entristecido, Elias estava totalmente decepcionado. Tudo, presta atenção, igreja, tudo que Elias havia projetado, tudo que Elias achava que ia acontecer, tudo que Elias esperava da parte de Deus, não aconteceu. Olha, bonito como a igreja escuta essas coisas e fica calada. Eu acho é bom. Elias nesse momento estava passando pela maior decepção da sua vida. Elias estava passando pela maior tristeza da sua vida. Elias estava tão decepcionado que ele disse, que aqui diz que ele pediu para si a morte. E ele disse: já basta, só vou até aqui, já deu para mim, não aguento mais, eu não quero nem tentar de novo, eu quero que Deus tire a minha vida. É forte ou não é? Querido, um homem para fazer isso, para se colocar nessa posição aí, e tem mais, ele andou o caminho de um dia, que é 32 quilômetros no deserto da Judéia, no caminho que vai para a península do Sinai. Não tem nada ali, é só deserto escaldante, e ele andou 32 quilômetros sabendo que não tinha como voltar. Ele disse: eu vou obrigar a Deus a tirar a minha vida. Porque como ele foi, Elias sabia que um ser humano só suporta até 3 dias sem água,
De forma que nessa caminhada ele não levou água e já andou na exaustão do deserto, 32 quilômetros só de ida. Achou uma árvorezinha, um arbusto do deserto que fazia um pouquinho de sombra, se deitou embaixo e esperou a morte. Esse homem estava feliz, irmãos? Sim ou não? Ele estava animado? Não. Ele estava decepcionado. Ele estava amargurado. Ele estava triste. Por quê, pastor? Porque durante 3 anos e meio Elias orou e perseverou na presença de Deus, esperando o momento da vitória. Qual era a vitória para o ministério de Elias? Deus restaurar a nação de Israel, arrancar Israel da idolatria, acabar com o reinado de Acabe e Jezabel, colocar no trono, no lugar deles, outro rei, alguém que fosse adorar o Deus vivo. Foi por isso que ele fez o desafio e matou os profetas de Baal. No coração dele ele disse: chegou a minha hora, chegou a minha vez. Deus respondeu a minha oração, é agora a hora da minha vitória. E o que foi que aconteceu? Nada. Não era a hora da sua vitória. Não foi respondido o desejo do seu coração. Não foram respondidas as suas orações. Israel não se converteu. Deus não tirou Acabe e Jezabel do trono de Israel. Deus não restaurou a fé no coração do povo. O povo continuou do mesmo jeito. E Jezabel não se converteu e ainda disse que iria assassiná-lo. É agora que se manifesta o verdadeiro adorador. Esse sim, meu irmão. Eu acho que nenhum de nós passou por uma situação como essa. Ah, pastor, pensei que Deus tinha respondido todas as orações de Elias. Não. Eu pensei que o ministério de Elias havia sido um ministério 100% vitorioso. Não. Tudo que Elias queria era que a fé, que a adoração de Israel fosse restaurada e que a idolatria de Baal fosse colocada de lado. Queria que o povo se arrependesse e se convertesse. Queria que a rainha Jezabel largasse a idolatria ou fosse substituída. Ele queria que no seu ministério houvesse vitória. E essa vitória não chegou. E ele ficou tão triste, tão amargurado, que quando ele ficou esperando a resposta, quando Deus derramou o seu fogo lá no Monte Carmelo, consumiu o holocausto, ele pegou os profetas de Baal, executou os profetas de Baal, orou, começou a chover, ele ficou esperando a resposta. Alguém, o rei Acabe, levou a notícia para a mulher dele. E ele ficou esperando. Olha, Jezabel se arrependeu, Jezabel se converteu, Jezabel quebrou os ídolos, Jezabel deixou Baal para lá, porque não tem profeta, não tem ministério, não tem mais nada. Elias, a vitória é tua. Mas a resposta que trouxeram para ele foi: ei, Jezabel mandou dizer que até amanhã, essas horas, se a tua cabeça ainda estiver em cima do teu pescoço, os deuses dela que mate ela. Elias não fugiu com medo dela. Elias fugiu de decepcionado. É difícil passar decepções, queridos. E ele estava lá nessa situação, pedindo a morte. Deitou debaixo daquele pezinho de zimbro e disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Deus é obrigado a me matar. Eu não tenho forças humanas para voltar, mas o caminho de um dia, eu estou no meio do deserto, não trouxe água, eu morro aqui de qualquer jeito.
E ele deitou e dormiu. E tudo que Elias não esperava era acordar mais. Deitou debaixo de um zimbro e dormiu. E quando de repente ele estava em profundo sono, ele só sentiu foi o cutucado. Ei, Elias, Elias, ei, morri não. Elias, acorda, Elias. Levanta-te e come. Tinha preparado perto dele uma panelinha de comida, tinha água para ele beber. Eis que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Ele acordou, o anjo chamando ele. Não existe diálogo entre ele e o anjo. Ele olha na cabeceira dele, tem uma botija de água, tem uma panelinha com comida. Ele come, enche a barriga, bebe água e diz assim: obrigado, Senhor, vou morrer de barriga cheia. E a Bíblia diz que ele deitou-se de novo para morrer. E o anjo veio de novo. Então o anjo do Senhor veio a segunda vez, tocou e lhe disse: ei, Elias, levanta, come, porque é demasiado longa ainda a tua viagem. Tu não vai morrer aí, tu não vai ficar aí. O Senhor trouxe comida e água para ti, porque a tua vida não acaba nesse lugar de desgosto. Aleluia! Oh, aleluia! Elias comeu, bebeu e seguiu para o caminho do Sinai, do Monte Sinai, o monte que Moisés recebeu as duas pedras com as leis, com as 10 leis, 10 mandamentos. Quando ele chegou lá no Monte Sinai, ele encontrou uma caverna. Ele entrou dentro daquela caverna, o mais fundo que ele podia entrar, procurou um lugar mais escondido e mais escuro, sentou lá. Eu posso ficar imaginando Elias sentado com a cabeça entre as pernas. Eita, meu irmão, vire para o seu irmão e diga: irmão, você nem imagina o tamanho da tristeza e da decepção de Elias. Dá para imaginar? Dentro da caverna, ele estava literalmente amuado. Ele estava zangado, ele estava triste, ele estava decepcionado. O homem não queria mais nem viver. De repente começou uns movimentos lá fora, e ele viu as pedras se movendo e a terra tremendo. E ele viu quando passou um fogo pela boca da caverna, e em nada ele se mexeu do lugar dele. Mas entrou pela boca da caverna uma brisa suave, um ventinho friozinho, e alcançou Elias lá onde ele estava. E naquele ventinho friozinho saiu uma voz e disse assim: Elias, o que é que tu está fazendo aí? Que fazes aí, Elias? Oh, Elias, eu mandei tu se enfurnar nessa caverna, Elias. Eu mandei tu pedir para morrer, Elias. Elias, eu mandei tu fazer essas coisas, Elias. Elias, o que é que tu está fazendo aí, Elias? Elias foi e começou a reclamar da vida. Disse: Senhor, só eu fiquei como profeta, e não aconteceu nada daquilo que eu pensava que ia acontecer. Mataram teus profetas, acabaram com tudo, e eu fiquei sozinho, eu não quero mais nada não. Aí Deus disse: olha, Elias, tu está errado. Primeiro, você não é o único. Eu, que sou o dono do reino, ainda guardei e reservei 7.000 que são meus, estão guardados, e eu os estou sustentando. Eles não dobraram os seus joelhos diante de Baal e não beijaram a sua estátua. São meus e tu não está só. Fica sabendo disso para começar. Aleluia! Glória a Deus. Vire para o seu irmão e diga assim: ei, irmão, você não está só na sua tribulação. E Deus então começou a falar. 1 Reis capítulo 19, do 15 ao 19. Então o Senhor lhe disse: vai,
volta pelo caminho para o deserto. Por onde tu veio, Elias? Tu volta, que eu não mandei tu vir. Volta para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás Azael para ser o rei sobre a Síria. Começa de lá. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás para ser rei sobre Israel. Olha aí, a resposta dele chegando. Bem como Eliseu, filho de Safate, de Belmeloá, ungirás para ser profeta no teu lugar. Tu ainda quer Elias? Ele tinha que ungir até o profeta para ficar no lugar dele. 18. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo ao profeta Eliseu. Todavia deixarei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E o 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Diante dele estava com ele também a 12ª. Chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. E é aí onde eu quero chegar, meus queridos. O verdadeiro adorador, mesmo triste, mesmo decepcionado, mesmo querendo morrer de angústia, continua sendo obediente a Deus, aconteça o que acontecer. Você entendeu, querido? Ele poderia ter dito assim: Senhor, não vou. Eu não vou ungir Eliseu profeta no meu lugar, não vou ungir a Jeú, não vou colocar ninguém, não vou fazer o que o Senhor está me mandando. Eu estou decepcionado, eu estou chateado, eu estou com raiva. O Senhor não fez nada do que eu pensava que o Senhor ia fazer. Passei vergonha em Israel, Jezabel continua lá. Ele podia ter reclamado, xingado, brigado e teria deixado de servir a Deus naquela hora. Pastor, ele tinha motivo para isso, humanamente falando ele tinha. Você sabe qual é a diferença daquele que desiste, daquele que continua, não importa o que aconteça? O que desiste não adora a Deus em espírito e em verdade. Mas Elias era um adorador, e era por isso que Deus procurava por ele. Bata palma para Jesus, irmão. Aí eu te pergunto, Deus procurou ou não procurou Elias? E achou. Tendo uma caverna escura. Você sabe por que Deus procurou Elias? Você sabe por quê? Porque ele adorava em espírito e em verdade. Adorador que adora em espírito e em verdade obedece. Diga assim: primeira característica de um verdadeiro adorador: obediência. Vire para o seu irmão, diga assim: irmão, adorar não é só cantar e nem louvar. Adorar de verdade é obedecer em qualquer situação. E agora, cadê os adoradores? O negócio começou a ficar estreito. Ixi, pastor, então essa geração aí não é de adoradores extravagantes. Por que, pastor, que não é de adoradores extravagantes? Porque eles podem até cantar, pular, saltar, Buda canasca lá no show, mas a maioria não tem compromisso de agradar a Deus e nem de obedecê-lo. Vocês estão me entendendo, irmãos? E qual é a primeira característica do verdadeiro adorador que Deus procura? Ele é o quê? O quê? Aprenda e seja também. Sabe agora o que é um verdadeiro adorador?
Agora você sabe. Um homem tão decepcionado que queria o quê? Morrer. Mas quando Deus deu ordem a ele, foi o que ele fez? Obedeceu. Mostrou a credencial de adorador, o distintivo de adorador. Deu para entender, querido? Esse é o adorador que agrada a Deus. Nós podemos passar situações difíceis, viu, igreja? Alguém aqui é melhor do que o profeta Elias? E se esse homem passou isso numa situação tão difícil que não queria mais viver? Glória a Deus. Podemos passar por situações difíceis, vale da sombra da morte, dias de luto, choro, dia mau. E é aí que se destacam os adoradores que Deus procura. É aquele que obedece independente da circunstância, independente da tristeza que está passando, da situação que está vivendo, das lágrimas que está derramando, da decepção profunda e independente, ele obedece. Sabe por quê? Porque ele adora a Deus, porque Deus é a pessoa mais importante da sua vida. Ele adora. Diga assim: adorador de verdade tem tudo a ver com obediência. Aleluia. Isso é adorador, irmão. Pastor, essa não é a realidade dos crentes, eu sei. Uma boa parte, não são todos, mas uma boa parte não aguenta luta, tribulação, passar decepção, passar vergonha, tudo que Elias passou. Em vez de pedir para morrer, não, pé um vento, sai do reino, sai da igreja, sai da presença de Deus e vai reclamar da vida num bar, tomando o mijo do diabo. Eu não ia dizer isso não, mas saiu da minha boca. Pastor, você está falando de quê? De cerveja, amém que está vendo? Ah, eu era crente, mas não sei, as coisas não davam certo para mim. Quando eu estava lá na igreja, estava tudo difícil. Quando eu estava lá no mundo, eu tinha tudo. Eu fui para a igreja, as portas fechou, comecei a sofrer. Os irmãos também não me ajudaram, e os irmãos não me davam paz, e não sei o que. Não, eu deixei tudo para lá. Não é adorador. Adorador é aquele que chora lágrimas calado. Mas quando o Senhor diz assim: ei minha filha, você diz assim: eis-me aqui, Senhor. Ei meu filho, o negócio aí está pesando, eu estou que não aguento, mas eu tenho um negócio contigo. A pessoa diz: sim senhor, estou aqui para obedecer. Aleluia. Você entendeu agora o que é um adorador? Sei lá atrás, entendeu o que é um adorador? Deus está procurando. Tem adorador aqui dentro? Aleluia. Se você ainda não está nessa posição, tem vagas abertas. Se candidate, meu filho. Glória a Deus. Esse é o adorador. Não é quem canta, pula, vira a bunda canasca, não. É o que obedece, chorando. Aleluia. Elias tinha motivo para não querer obedecer a Deus? Sim ou não? Foi o que ele fez? Obedeceu. Entendeu agora a diferença? Depois que tudo que Elias fez, aí vem a honra. Ei, o verdadeiro adorador não fica sem a sua honra, não fica sem uma vitória final, não fica sem uma resposta final. Depois de tudo, Elias ungiu o rei, Elias ungiu o profeta, Elias fez o que tinha de fazer, terminou o trabalho dele. Ele estava só na espera. Senhor, e agora?
Aí Deus lá no céu chamou os anjos. Disse: vem cá, prepara aqui uma carruagem. Eu tenho um adorador para ir buscar lá embaixo. Prepara essa carruagem aí e desce. Senhor, como é o nome dele? Elias, é o meu filho, é o tesbita, é o meu servo. Ele me adorou na hora mais escura da vida dele. Agora eu vou buscar ele com a carruagem do céu, em honra, carruagem de fogo. Deus dá honra para o adorador. Aleluia. Acho que o anjo olhou e disse assim: ei, pai, eu mato eles. Não, meu filho, não toca nele não. Traz ele para cá vivo. Ele me adorou embaixo, vai continuar me adorando aqui em cima. Aleluia. O arrebatamento de Elias na carruagem de fogo é uma figura do arrebatamento da igreja. Pastor, quem são os crentes que serão arrebatados? O crente Elias. É o crente que continua sendo adorador e servindo a Deus, não importa a situação que esteja passando. Deu para entender? Tem mais. Tem um outro adorador. Meu Deus, esse passou tribulação, queridos. Passou cada luta, cada situação. Quem? Davi. Jó também foi um grande adorador. É porque não tem tempo de fazer a relação. Mas vamos dar uma olhadazinha o que está escrito no Salmo 6, do 1 ao 7. Olha aí, igreja. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Também a minha alma está muito perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Pergunta. Até quando? Essa é a pergunta do atribulado. Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua misericórdia. Pois na morte não há lembrança de ti. No Sheol, quem te louvará? Estou cansado do meu gemido. Toda noite eu faço nadar em lágrimas a minha cama. Olha a situação desse homem. Eu inundo a minha cama do meu leito com lágrimas. Os meus olhos estão consumidos pela mágoa. E enfraquece por causa de todos os meus inimigos. Aleluia, somente até o 7. A expressão de Davi, irmãos. Estou amargurado, eu estou entristecido. Eu estou morrendo, Deus, eu estou doente. Eu vou morrer dessa enfermidade. Davi estava doente no leito de morte para morrer. Davi estava cercado de inimigos. E os inimigos estavam dizendo: ele não passa de hoje. E ele diz: Senhor, toda noite eu molho as folhas do meu travesseiro com a minha lágrima. Toda noite eu faço nadar o meu leito nas minhas lágrimas. Diga se esse homem não estava amargurado, irmão. Diga se esse homem não estava atribulado, irmão. Sim ou não? Pense numa tribulação grande, meu irmão. Aleluia. Quantos de nós não já passou parecido com isso? Ou não está passando? Chorando aquelas lágrimas caladas que rolam na fronha do travesseiro, fazendo a mesma pergunta que Davi fazia: até quando? Pergunta que não quer calar dentro do coração do crente atribulado. Sim ou não, irmão? Toda noite
faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Até quando, Senhor? Ele dizia: eu estou definhando, eu estou me acabando. Senhor, a enfermidade vai me matar. Senhor, se essa enfermidade não me matar, os meus inimigos me matam. Até quando, Senhor, tu não vai olhar para mim e me ajudar no meio dessa tribulação? Eu te pergunto, Davi deixou de servir ao Senhor? Aleluia. Agora você entende porque Deus foi tão misericordioso com ele quando ele pecou com a mulher de Urias. Nos erros que ele cometeu, Deus foi misericordioso com ele. Você sabe por quê? Porque Deus, quando olhava para Davi, encontrava em Davi não era um homem comum. Davi era um adorador de verdade, que adorava a Deus em espírito e em verdade, e mesmo morrendo no leito, ele não se esquecia do Senhor. Tem crente que não pode passar por uma tribulação e chorar um pouquinho, que quer deixar Jesus. Não pode adoecer de uma virose e vir a besta, que já está reclamando da vida, dizendo: ô Senhor, como é que pode? Eu estou doente, estou cansado. Olha aí, irmãos, a expressão: estou cansado do meu gemido. É forte, não é, irmãos? Você sabe o que é esse gemido? É aquele suspiro que sai de dentro da alma do atribulado. É aquele suspiro cansado, que quando você não tem mais o que dizer e o que fazer, você só olha para o céu e faz assim, ó: até quando, Senhor? É a profundidade de uma alma cansada. Davi não deixou o Senhor por isso. Davi não deixou o Senhor pela enfermidade. Davi não deixou o Senhor pela essa tamanha tribulação que estava passando. Davi não deixou o Senhor porque os inimigos estavam festejando a sua morte antes dele morrer. Davi continuou. E o verso 8: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a minha voz, ouviu o meu pranto. Ele desabafa e diz assim: ei, eu não vou me desmantelar, eu não vou cair no pecado, eu não vou negar o meu Senhor, se aparte de mim todos os incrédulos, porque eu sei que Ele já ouviu a minha oração. Davi era um verdadeiro adorador. É aquele que nessa situação não nega o Senhor, não deixa o Senhor, não blasfema, não reclama, não murmura. Pode fazer o travesseiro ficar molhado de lágrimas, mas na hora que o Senhor diz assim: ei Davi, ele diz: sim Senhor, eu estou aqui teu servo. Aleluia. Verdadeiro adorador, diga para o seu irmão assim, ó: verdadeiro adorador sofre calado, derrama lágrimas, mas não murmura e nem deixa de servir a Deus. Adorador. Você entende o que é um adorador agora? Quem entende o que é um adorador? Você entendeu o espírito dessa palavra? Sim ou não? Tem a ver com essas adorações de hoje? O adorador adora com a vida, com o coração, com o íntimo. O que é que Deus é para o verdadeiro adorador, igreja? Uma única palavra: tudo. Esses, oh aleluia, esses aí é que Deus procura. Esses têm lugar no céu.
Esses têm nome no livro da vida. Aleluia. Deixa eu te dar uma notícia. Davi não morreu dessa doença. Davi não foi morto pelos seus inimigos. Davi se recuperou, se levantou, reinou mais um bocado de tempo e morreu em boa velhice e ainda deixou um herdeiro para o reino. Não falta vitória para o verdadeiro adorador. Aleluia. Eita, pastor, o senhor parece que me viu lá em casa. Eu estou desse jeito. Estou só fungando, suando e chorando. Continua firme. Continua firme. Não desista. Não reclame. Não murmure. Continue adorando a Deus no teu íntimo. O adorador é aquele que diz assim: Senhor, se eu viver, pertenço a Ti. Se eu morrer, vou estar contigo. Aleluia. Tem gente que quer deixar Jesus por falta de uma feira. Eita, pastor, que é isso? É, porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Porque está desempregado ou porque a situação está difícil. O verdadeiro adorador passa por cima de tudo isso. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque ele não depende das circunstâncias, do dia bom ou do dia mau. Ele adora porque ele ama. Ele ama. Deus é o amor da sua vida. É a pessoa mais importante para ele. É o seu Deus. É a sua vida. Ele não adora a Deus por dinheiro. Ele não adora a Deus por fama. Ele não adora a Deus por reconhecimento. Ele não adora a Deus externamente. Ele adora a Deus porque pertence a Deus. Aleluia. Ele é de Deus. Não é o dia de hoje nem o de amanhã que o separa de Deus. Diga assim: esse é o retrato do verdadeiro adorador que Deus procura. Se você não é assim, querido, seja. Oh! Glória a Deus. Não tem tempo, filhos. Mas eu escolhi tanta gente boa aqui, meu filho. Os 3 jovens que foram jogados na fornalha. 3 adoradores de verdade. Fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus que nós servimos pode nos livrar. Mas se por acaso Ele não livrar, fica sabendo que nós não vamos nos ajoelhar e nem adorar a imagem que tu levantou. Você está entendendo, meu filho, o que é um adorador? Pastor, o que significa isso? O adorador de verdade, ele morre, mas não larga o Deus dele. Você entende o que eu estou falando? Eu sei que uma mensagem como essa é um pouco difícil para essa geração. Uma geração superficial, uma geração que não se aprofunda, uma geração que não conhece o Senhor de verdade. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para te mostrar o retrato de um adorador. Sabe por quê? Porque ele está procurando. Seja candidato. Tem candidato a adorador aqui de verdade? Aleluia. Diga assim: meu Deus, com toda a minha fraqueza, com todas as minhas falhas, com tudo que eu não tenho, eu estou aqui te entregando a minha vida para te adorar, no muito ou no pouco, no bom ou no ruim, rindo ou chorando. A minha vida é tua, Senhor. Eu já vou encerrar. Tinha tanta gente boa aqui, irmãos. Depois eu falo sobre esse casal lindo, maravilhoso, chamado Zacarias e Isabel.
Pense num casal de adorador, que Deus cozinhou o galo com eles, que vieram receber a resposta quando estavam só o caquinho, bem velhinho, tinham mais nem esperança de nada. Deus cozinhou os dois em fogo baixo. Eita, meu filho, você sabe o que é isso? Verdadeiros adoradores envelheceram esperando resposta da sua oração, e essa resposta parecia que não vinha nunca. O casal adorador, meu irmão. Mas quando Deus respondeu também, meu filho, nada mais, nada menos, deu para ele só um menino chamado João Batista. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Vale a pena passar, meu filho, o vale da sombra da morte. Vale a pena chorar, vale a pena sofrer, vale a pena esperar. O nosso Deus não falha. Aleluias. E se Ele fizer que nem que fez com Elias, uma decepção total, se preocupe não, que no final tem honra. Aleluias. Mas eu quero falar de só mais um. Esse eu não posso deixar falar. Eu anotei aqui os apóstolos em Atos, alegres, regozijando, porque levaram uma pisa grande por causa do Evangelho. Eita, que é isso, pastor? Esse povo era adorador. Deram uma pisa neles que não dá nem jumento. Quando eles terminaram de levar a pisa, saíram lá fora dando glória a Deus. O que é que vocês estão fazendo? Nós estamos alegres porque fomos julgados dignos de apanhar pelo Evangelho. Já pensou, irmão? Eita, me diga, era um adorador, sim ou não? Isso é adorador. Hoje em dia está tudo errado. Sabe por que o cara se sacode todinho, parecendo um peru em cima do púlpito ou do palco? Ixi, aí o cara é um adorador. Quem disse? Cheio de estrela dos shows gospel. Geração de adorador é geração de crente fiel. Geração de adorador é geração de crente que obedece, de crente que teme, de crente que ama, de crente que a vida dele é o Deus que ele serve. Você aprendeu hoje o que é uma geração de adorador? Geração que nós estamos vivendo é uma geração de reprovado, que estão servindo a Deus e o mundo ao mesmo tempo, e nas horas vagas caem no pecado. Geração de adoradores extravagantes, tudo engravidando as namoradas. É uma extravagância. Não é extravagância grande, só aumentando a natalidade e os cabeçudos. Mas eu tenho aqui mais um adorador. Jeremias capítulo 38, verso 6. Menino, esse homem, glória a Deus. Então tomaram a Jeremias. Jeremias era um profeta, viu, irmãos? Homem de Deus, Deus levantou numa época de crise, numa época difícil. Ele profetizava contra o rei, contra o ministério do rei. Ele profetizava a favor do inimigo do rei. Ele profetizava a favor da Babilônia contra o rei de Israel. Sabe o que foi que fizeram com esse homem? Tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna. Isso é um poço, tá, gente? Isso é uma cacimba véia. Na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias dentro da lama.
Ei, meu irmão, um profeta cheio do Espírito Santo, atolado dentro de uma cacimba véia, até a cintura na lama. É disso que eu estou falando. E por que foi que esse homem ficou nessa situação, atolado dentro da lama? Porque falou a verdade para o rei, trouxe o recado de Deus. Deixaram ele lá sem pão e sem água. Ele ia morrer atolado na lama, imagina. A podridão, atolado numa cacimba velha abafada. Ali ele poderia ter desistido de tudo. Desistido de Deus, desistido do seu ministério, desistido da vida, desistido de tudo. Ele poderia dizer assim: como é que pode? Eu obedeço a Deus, eu temo a Deus, estou fazendo a obra de Deus e vim parar aqui atolado na lama. Ele tinha motivo para desistir de tudo? Sim ou não? Quando um homem etíope teve misericórdia dele, foi até o rei e falou: ei rei, o profeta, o homem de Deus, está lá dentro do poço, atolado na lama e vai morrer. Ele disse: pega uns homens aí contigo e tira ele de dentro da lama. Jogaram cordas, passou maior luta, porque o homem estava enterrado na lama. Conseguiram arrancar ele à força, todo sujo, todo lameado, todo fedorento. Nós estamos falando de quem? De Judas, é de Jeremias, o homem de Deus, o profeta. Colocaram ele lá no átrio da guarda. Mais tarde o rei mandou chamar ele. E o rei disse assim: ei, me declara a verdade. Se eu te perguntar, tu me diz. Ele disse: eu digo. Então me fala a verdade. Ele olhou para o rei, ainda sujo de lama, e disse: rei, assim diz o Senhor. Continuou profetizando. Você entende, meu irmão, o que é isso? Obediência, temor. O que é que Deus representava para um homem desse? Tudo. A vida dele não era nada. Obedecer a Deus era tudo. Diga para o seu irmão, vira para o irmão e diga assim: irmão, para o verdadeiro adorador, sua própria vida não vale nada. Servir a Deus e obedecer é tudo. Fica de pé, igreja. O recado foi dado.